Bom dia a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Fernando Neri, nós vamos hoje fazer uma apresentação falando sobre inteligência artificial e a LGPD. Vamos começar com o Dr. Gilberto Martins, que vai falar sobre decisões baseadas em algoritmos e também a implicância, né, jurídica da LGPD, da inteligência artificial na LGPD. Depois o Gabriel vai falar sobre robôs, que são uma possibilidade interessante dentro também da LGPD. E no final eu vou falar sobre integração. Então eu pedi para todos, inclusive o Carlos Afonso, que acabou de aparecer aí, para desligar suas câmeras e microfones. Ele entrou só para servir como exemplo. E também... Pode desligar, Carlos Afonso. E também vocês deixem, por favor, a câmera e o microfone desligados. Essa apresentação ela é gravada, tá? E nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube. E também fiquem à vontade para encaminhar a pergunta no chat, tá? Que nós vamos responder no final do encontro. E, obviamente, depois nós estamos também à disposição para qualquer questão que vocês apresentarem. Então, contem conosco, estamos à disposição. Eu vou passar a palavra para o Dr. Gilberto Martins e eu retorno daqui a pouco. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Bom dia a todos. Vou estar falando, então, sobre as questões ligadas a algoritmos e uso de blockchain, e já desde logo antecipando que uma das principais preocupações das autoridades de proteção de dados, seja no exterior, seja provavelmente aqui no Brasil, é o uso de algoritmos, né? Porque a gente vive a chamada customização em massa, customização massiva. Significa que para o Google apresentar um resultado numa busca, né, uma pesquisa, ele vai apresentar um resultado diferente, mesmo se a pessoa tiver teclado a mesma consulta que outra pessoa, porque ele vai estar olhando os dados pessoais de cada pessoa que faz a consulta, modular para categorizar o resultado que ele vai apresentar. Então, a gente está vivendo nesse mundo em que o algoritmo é usado com dados pessoais para calibrar, para customizar a oferta às pessoas, né? Blockchain também está crescendo muito. Quem está em logística, quem está em navegação, quem está em mercado financeiro, quem está em mercado de capitais, em várias outras indústrias, né? Está cada vez mais migrando para a plataforma de blockchain, e aí a gente vai ver o que isso significa do ponto de vista de proteção de dados pessoais. Eu estou agradecendo aqui a Isabela de antemão pela gentileza de fazer passar aqui os slides. Podemos passar para o próximo já. Bom, o que a LGPD diz? E ela diz basicamente o seguinte, que o titular, e esse é o capítulo dos direitos dos titulares, tem direito a solicitar revisão. Então, a reversibilidade das decisões que foram tomadas com base em algoritmo, né, em tratamento automatizado, né? E aí, esses dois parágrafos dizem que, primeiro, o controlador vai ter que fornecer informações sobre a metodologia, vai ter que abrir o algoritmo, né? E no parágrafo segundo, exceto se houver algum segredo comercial ou industrial, né? Porque a autoridade ela pode determinar a realização de uma auditoria para verificar se está havendo ou não está havendo alguma discriminação construída com um algoritmo. Vamos passar para o próximo. Né? Mas discriminação, o que significa discriminação? Né? A lei ela tem um princípio da não discriminação, o artigo 6º, e ela define isso como a impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Então, a discriminação é quando ela viola uma lei ilícita ou quando ela é abusiva. Exemplo, quando eu seleciono um determinado alvo, de repente, para crédito consignado, folha de pagamento, aposentadoria, e vou fazer um call center assim, massivo o tempo todo em cima daquela pessoa. É uma abusividade em cima de dados pessoais, né? Então, quando viola a lei ou quando comete um abuso, né? Podemos ir em frente. E essas discriminações, elas estão chegando assim a limites assim inacreditáveis. A gente conhece dois exemplos lá fora, né? O da Microsoft, que o robô se transformou em sexista e nazista ao final do dia, né? E do Google, em que a ferramenta de autotag, de um tag, né, em relação às imagens, né, qualificou pessoas negras assim como gorilas. Então, são erros terríveis, né,
que podem gerar discriminação. Tem muitos erros, inclusive aqui no Brasil. A gente tem aqui reconhecimento facial, algoritmo, na Bahia, e também, seja com relação à perseguição, né, baseada em raça ou alguma outra condição, algum outro dado, não necessariamente raça. Podemos ir em frente. Temos casos reais de condenação aqui, como o Decolar.com foi multado em 7,5 milhões de reais. Então, não são valores pequenos, porque ele estava cobrando por passagem aérea valor mais caro, conforme a pessoa morasse, de repente, na Zona Sul, em vez de morar na Zona Norte, ou coisa desse gênero. Então, o uso de dados de georreferenciamento para discriminação de preços. E toda a filosofia no direito é do princípio da igualdade, né? Não discriminação. Se eu vou para o CAD, né, a lei do CAD, ela vai dizer que eu não posso discriminar, fazer um preço assim aleatório, diferente para distribuidores. Então, você discriminar baseado assim, em dados pessoais é potencialmente um problema. Podemos ir em frente? Eu acho que muitos já devem ter visto o Dilema das Redes, né? Aquele documentário no Netflix, que mostra como os dados pessoais estão sendo usados para, assim, eventualmente, um monitoramento abusivo, né? Direcionar todo mundo. A gente teve aqui outra condenação no Brasil, que foi da Forma, uma empresa britânica, né, que fez alguns alianças comerciais com a Oi, com a Telefônica, e isso foi rechaçado porque estava havendo análise comportamental do histórico de navegação dos internautas, né, e sem consentimento suficiente, segundo as autoridades. Então, seja lá fora, seja aqui no Brasil, isso já acontece, né, essas investigações. Podemos ir em frente. E também a literatura já está atenta a isso. A gente tem artigos aqui sobre discriminação na área de seguros, né, nos Estados Unidos, a recusa de oferecer seguros a donas de casa que tenham sido vítimas de agressão. Ou então, pessoas que tiveram algum derrame cerebral, os bancos antecipando o vencimento dos empréstimos, da quitação dos empréstimos, né? Eu também acabei escrevendo aqui artigos sobre inteligência artificial, dados pessoais na área de saúde, né, e na área de consumidor. Então, são temas que estão, assim, na ordem do dia, seja nas investigações pelas autoridades, seja também na literatura especializada. Podemos ir em frente. Já que existe tanta divulgação, tanta atenção, né, existe também um impulso de cuidar disso. Então, a gente tem entidades estão atentos à análise preditiva, inclusive a medicina de precisão, né, baseada em algoritmos, em padrões, né, que, por um lado, tem uma série de vantagens na coluna da esquerda, uma revolução que reduz custos e dá uma precisão melhor de pesquisa, de tratamento, né? Por outro lado, na coluna da direita, significa uma série de questões éticas, né? Desafios e de riscos de invasão excessiva, né, na privacidade e na proteção de dados dos cidadãos. Podemos seguir. Por essas razões, na Alemanha, a gente já tem um estudo detalhado que aborda 75 diferentes tipos de algoritmos, desde os mais simples, uma caixa de refrigerante, uma daquelas, né, caixas automáticas, simplória, uma situação que não tem praticamente análise nenhuma, até data analytics, até as ferramentas mais assim potentes, né, de análise de dados, né? O Papa está preocupado com essa questão, né? E por isso as regulações estão para chegar. No Brasil, a gente teve uma consulta pública com o Participa BR, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações está reunindo, compilou esses dados, está gerando uma política e a gente já tem um projeto de lei no Congresso sobre a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Então, tudo isso está em movimento, né? Podemos seguir. Um outro exemplo, eu poderia citar vários, né? CVM. A CVM está dizendo que os robôs que fazem consultoria, por exemplo, o tipo do perfil daquele investidor é mais conservador ou é mais assim agressivo, né? Esses robôs prestam serviço de consultoria e, portanto, necessitam de autorização da CVM para atuar, né?
ou para registro e tal. Então, a decisão automatizada, a decisão por robô, hoje ela já está sujeita a controles. Em frente. E aí vem a questão, será que esses algoritmos que podem estar assim por trás dos contratos inteligentes, os contratos inteligentes com as suas regras de negócio sendo usados em blockchain como plataforma, né? Será que o blockchain é incompatível com a LGPD? Né? O que o blockchain pode ajudar no compliance, o que ele pode atrapalhar no compliance, quais são os desafios, né? Como isso gera implicações. A gente pode ir em frente, e mencionando aquilo que a expressão que o Fernando usou no início, quer dizer, a implicância, né? As autoridades têm uma certa implicância hoje em dia com relação a algoritmos e blockchain. Bom, se o blockchain for público, né, ele não tem tanto assim, não tem tanto controle sobre a admissão, né? Ele é público, o acesso é público. Mas se ele for permissionado, para você poder participar, você tem que ser admitido. Em tese, quem admitiu passou a conhecer as características daquele entrante, né? E identidade, possivelmente, e tudo mais. Se quem tem nós ou se tem supernós, os supernós têm muito mais prerrogativas, né? Então, de novo, o acesso à identidade, aos dados pessoais, às decisões que muitas vezes são baseadas em regras automatizadas no blockchain, né, com relação a essas pessoas. Também, se o cadastro ou os dados são on-chain, né, dentro da plataforma, dentro do blockchain, ou se são em paralelo, né, ou se são fora, são off-chain, também são formas diferentes de eu construir um blockchain de uma forma que seja mais aceitável, do ponto de vista da LGPD, ou menos aceitável. E, a propósito, existe hoje, da mesma forma como existia desde sempre, essa sigla KYC, Know Your Customer, né? Agora já existe Know Your Token. Você deve conhecer o seu token, o seu criptoativo, né? Seja pelo que ele oferece, seja também por quem está oferecendo e quem está comprando, né? Então, existe hoje uma tendência cada vez maior de evitar o anonimato, né? Que foi assim muito romantizado no início dos blockchains. Assim. Podemos ir em frente. Nós estamos terminando praticamente. E com relação a isso, a gente tem alguns conceitos na LGPD. Né? O primeiro deles é de eliminação. No blockchain, como eu não consigo andar para trás, eu não consigo apagar, aí a finalidade é dar segurança justamente de ele ser inalterável, né? O registro das transações serem inalteráveis. Como é que eu fico com relação aos dados que já estão ali? Né? Pela LGPD, a eliminação é uma exclusão realmente para valer. Né? Então, essa é uma dificuldade que talvez sugira que eu deva ter cadastros, não na estrutura on-chain, eu devo ter sidechain ou off-chain. Dado anonimizado, será que o hash no blockchain, dependendo da potência dele, da sofisticação, capacidade dele, ele é considerado pela LGPD como uma anonimização que torna muito difícil desanonimizar, né, para usar essa expressão. Então, vai depender do tipo de código, né, de potência da anonimização, da criptografia. Bloqueio. A LGPD diz que a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento. Então, eventualmente, eu posso ter isso na questão do cadastro, né? Ou eu posso ter a questão do pseudônimo no cadastro, né? Até porque o blockchain, muitas vezes, a identidade é o endereço, não é a pessoa, pelo menos o que fica visível no blockchain. Né? Então, eu posso ter a visibilidade dos dados pessoais fora do blockchain. Então, uma série de questões que ajudam a calibrar o blockchain de uma forma mais compatível com a LGPD. E terminando, então, próximo, as conclusões são de que não estão claros, nem um pouco, os limites entre o que é uma discriminação, por exemplo, por geopricing, né, geoblocking, e o que é uma simples análise comportamental. Todas as indústrias estão caminhando para fazer customização em massa, analisar o comportamento de cada consumidor. Qual é a fronteira de quando isso é ilícito ou quando isso é abusivo? Não está claro. Né? Como também não está clara a fronteira
entre o dever de explicação da decisão automatizada, que a gente viu o artigo 20 da LGPD impondo essa explicação, versus o que a própria LGPD diz que não precisa abrir o segredo comercial industrial. Então, de repente, o código-fonte, né, o algoritmo, eventualmente, se for propriedade intelectual, eu não preciso abrir. Então, o embate entre esses dois comandos, né, não está claro. E como não está claro, o melhor, por prudência, né, é adotar política, contrato, consentimento, processos, sistemas que assegurem transparência e evidência de um jeito cauteloso, né? E a segunda conclusão é que, como o blockchain implica invisibilidade da essência dele e irreversibilidade também, isso pode gerar desafios, né, na adaptação à LGPD, portanto, convém pensar como estruturar um blockchain para que a forma da configuração seja mais compatível com a LGPD. Esses comentários que eu tinha nesse momento ficam disponíveis depois na parte das perguntas e respostas. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Olá pessoal. Obrigado pela presença de todos. Eu sou o Gabriel Bastos, né? Sou CEO da Trust, uma empresa do Grupo Módulo. A gente já criou nos últimos anos uma plataforma de robôs, né? Chamada Scoob, né? Smart Communication of Bots, onde o nosso foco tem sido nos últimos anos essa integração e especialização de automatizar os sistemas e os processos dentro das empresas, principalmente nesse modelo de transformação digital que vem sendo acelerado aí nesses últimos meses, né? Os nossos robôs já foram utilizados desde a Copa até pela L'Oréal Brasil, pelo governo do estado, grandes clientes, e a gente agora focou esses robôs para serem utilizados no que a gente chamou de LGPD Hub, né? O LGPD Hub é, como o nome já diz, né, um hub de alguns serviços, alguns plugins que a gente consegue executar com esses nossos robôs, de forma que automatize e facilite na adequação à norma, né? Então, o primeiro pacote que a gente tem é a questão das integrações, que já é basicamente o uso do Scoob, né? Pegar diversos sistemas. Aqui, por exemplo, pega dados de respostas de um form específico, né? Onde, no caso aqui, a pessoa está respondendo se trata ou não esses dados, né? E a gente, no caso aqui, está jogando diretamente para o Workflow Manager, para dentro do Risk Manager, essas informações. Existem outros casos também, como o caso de clientes que, por exemplo, possuem saque e querem integrar esse saque, esse atendimento ao consumidor, principalmente da LGPD, com os sistemas internos. Então, a gente também já está fazendo projetos de integração, né, desses sistemas de chat, de saque por telefone, diretamente para os softwares dos clientes, né? E dado que aquela resposta do Forms, né, vai mapeando a empresa, né, a organização dentro, e aí a LGPD diz, né, quais são as hipóteses, né, se tem dado pessoal, se tem dado pessoal sensível, se trata dados de crianças e adolescentes com ou não consentimento. E aí, baseado nisso, os nossos robôs conseguem também automatizar e criar esses grafos, né, que dá uma visualização muito, muito interessante de acordo com a área ou algum sistema, onde aqui cada bolinha ou é área, ou é sistema, ou é um plano de ação, e os links são os tipos de tratamento de dados, né? Trata dados sensíveis, compartilhamento internacional, criança e adolescente, e a partir desses dados você consegue entender um pouco onde está mais crítico, não menos crítico, né? Você pode brincar bastante com esses algoritmos
aumentar o tamanho, ou diminuir o tamanho da bolinha aqui de acordo com a importância daquela área, por exemplo. Então, tem uma visualização bastante interessante. A gente também automatiza plano de ações, né? São macroatividades, né, estabelecidas baseada na própria lei, e aí você também, da resposta do form que a gente fez, você consegue definir, criar microatividades, né, criar atividades para cada área, para que cada gestor, caso ele faça aquele tipo de tratamento, ele tenha que tomar as devidas planos de ações para resolver aquilo, e aí fica verdinho se tiver implementado ou não. Isso tudo também a gente está sempre sincronizando com o Workflow Manager. Temos outro plugin de log, né? Onde o log em si já é um desafio, mas principalmente com as questões da LGPD, né? Que o Dr. Gilberto comentou, anonimizar os dados. A gente também já tem esse plugin para poder fazer essas integrações internas. E o principal assunto que eu vou aprofundar um pouco mais, né, que é o da autenticação, né, da identidade, que a principal motivação para a gente criar esse produto foi para como é que eu vou garantir, né, que a pessoa que está requisitando aquele dado pessoal é de fato o dono dele, é quem ele está falando, né? Se eu ligar aqui para o Itaú e pedir meus dados, der o nome do Fernando, do CPF dele, o Itaú vai me dar os dados do Fernando, vai deixar eu apagar os dados do Fernando sem garantir que eu sou o Fernando? É uma informação bem sensível, né? Então, basicamente, explicando um pouquinho mais técnico, mas com esse visual, o algoritmo que a gente faz por fora, né? Existem os dados em si. Então, a gente vai pedir um documento da pessoa, né? Pode ser passaporte, carteira de motorista, identidade, e uma selfie dessa pessoa segurando esse documento, onde aqui você consegue... Então, no documento, você consegue fazer um match se aquela pessoa é o dono daquele dado, né? Se o dado for por CPF, por nome. Com a selfie, você consegue bater se o documento da selfie que a pessoa está segurando documento que ela enviou, e se a pessoa que está na selfie segurando o documento é a pessoa que está naquele documento, né? Uma facial recognition. E aquela pessoa, para não tirar uma foto, né? Para não aproveitar uma foto que a pessoa utilizou, na verdade é um vídeo de selfie, onde a pessoa fala: eu, Gabriel Bastos, gostaria de ter acesso aí às minhas informações no cliente Itaú. E aí eu consigo também garantir que aquela pessoa ela falou exatamente o script que ela tinha comentado. Além disso, para ganhar um pouco mais de credibilidade, a gente pede para ela se autenticar nas redes sociais e até mesmo ligar o GPS do dispositivo dela que ela está. E aí, baseado nisso tudo, tem uma caixa preta aqui, que é uma calculadora que define: esse cara é ele, pode liberar para ele pegar esses dados, eliminar esses dados, ou não, esse cara não é ele. Depois eu explico um pouquinho melhor essa parte, né? E se for o e-mail, a gente normalmente também faz um two-factor, né? Onde o cara recebe um código por e-mail, e aí ele bate esse código e mesma lógica, ele já está liberado aquele e-mail, caso o dado tiver linkado ao e-mail, né? E aí, como é que isso fica disponível para o cliente, né? Primeiro, a gente tem algumas opções de front-end, né? Você pode tanto disponibilizar um chatbot na sua página, ou um chatbot, um número de celular LGPD da sua empresa no WhatsApp, no Facebook, uma página, ou no próprio Telegram, no Teams da Microsoft. E aí você basicamente vai ter que interagir, né, com o usuário e interagir com o nosso back-end. Basicamente você envia, tem uma APIzinha que você envia a mensagem, cria a conversa, envia a mensagem, e ele vai fazendo passo a passo conforme você
vai interagindo e o usuário vai enviando os documentos. A outra solução não, vai ser dentro do meu aplicativo, vai ser dentro do meu Android, dentro do meu aplicativo de iOS, ou vai ser no meu próprio website. Então, nesses casos, a gente disponibiliza um SDK de fácil integração, onde adicionando uma biblioteca, você dá um ponto start, né, no LGPD Hub Auth e ele já dispara esse fluxo com o cliente. E aí, que quando o cliente está validado ou não, como é que eu falo e explico e envio essas informações para você saber que pode ou não dar para o cliente, né? Ou a gente pode disparar um endpoint, então vocês liberariam um webhook, alguma coisa que a gente chame, o cliente X passou pelo processo de validação e ele está autorizado ou ele não está autorizado. Ou, se não tiver isso, a gente disponibiliza também um endpoint, onde vocês podem ficar fazendo essa chamada de tempos em tempos, e a gente vai respondendo baseado na requisição do ID, se está ou não liberado aquele usuário. Então, show me, don't tell me, né? Ali um botão fingindo que seria dentro do site da pessoa, esse aqui já seria o SDK da web, né? Funcionando. Então, basicamente, você tem a opção de dentro da câmera, você pode escolher ali, né, se você vai fazer a carteira de motorista, a carteira de identidade ou o passaporte. E aí, baseado nisso, ele vai modificando as máscaras, né, para a pessoa se basear ali na hora de fazer o documento. Nesse caso aí, eu vou utilizar o próprio CNH, né? Então, ele vai enviar o documento, posicionar direitinho na máscara, confirmar que os dados estão legíveis, aí ele tem que fazer o lado contrário do documento, também garantindo que está legíveis, a mesma lógica. Depois, ele vai pedir a selfie, garantir que a pessoa vai falar exatamente o que ela precisa falar com o documento, né? Eu, Gabriel, gostaria de ter acesso aos dados. E, por fim, ele pede vai pedir a localização e vai também na própria localização do navegador, ele vai pedir. E aí aquele usuário já vai estar autenticado ou não para fazer esses passos da validação. Está acabando de falar, esses dados processados. E aí, como falei, ele vai pedir a localização, detecta a localização, nesse caso já está autorizado, ou permitindo, ele já está liberado, e aí a gente manda esse endpoint para o cliente. E internamente, né, porque esses dados não podem ser tomados 100% baseado em inteligência artificial, ele mostra dentro do nosso front-end lá do LGPD Hub, da interface, o que aconteceu exatamente para cada usuário, por que foi liberado ou não, e aí ele vai mostrando basicamente a nota do cálculo ali, se está aprovado ou não, baseado com o índice de assertividade. Então é isso, acho que já estourei o tempo, muito obrigado aí, também estarei disponível no final para perguntas. Olá, pessoal. Vou projetar aqui a minha tela. Dentro desse mundo da inteligência artificial,
existe um ponto bastante relevante, né, que é você, para fazer inteligência artificial, é necessário ter uma base de informações em cima da qual as decisões, né, e o processo é apresentado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre integração e inventário, porque que é um elemento relevante para a inteligência artificial. Não basta nós termos o sistema e os algoritmos, né? Nós usamos alguns modelos com relação à inteligência artificial e vamos procurar a falar sobre isso. O Dr. Gilberto ele deu uma primeira posição, né, que é exatamente com relação à revisão de decisões tomadas só com base em tratamento automatizado. O tratamento automatizado, né, ele pode ser um conjunto de ifs, mas os melhores tratamentos, né, e o caminho para tratamento automatizado, que é uma necessidade, ele é feito realmente por modelos que vão cada vez mais adotar aprendizado de máquina e vão adotar inteligência artificial. Então, por exemplo, o Gabriel, ele mostrou para vocês um sistema que coleta as informações, que coleta selfie, que coleta o documento, coleta a posição de latitude e longitude, aplica-se um algoritmo. Obviamente, existe aprendizado de máquina, então você vai melhorando. Então, quanto mais CNHs você buscar, maior vai ser a sua capacidade de reconhecer CNHs. E assim por diante. Quanto mais selfies tirar, maior é a possibilidade de reconhecer selfies. Quanto mais vozes escutar, maior vai ser a sua capacidade. Então, esse é o processo do aprendizado de máquina. Mas ele mostrou exatamente esse ponto, ou seja, ele mostrou um sistema que sozinho toma uma decisão, que é autenticar ou não a pessoa. Qual é o desafio, né? O direito número 1 do titular é perguntar para a organização se ela trata dados pessoais dela. Então, eu posso ligar para a minha internet banda larga, eu posso ligar para o meu serviço do plano de saúde e falar, ou ligar para qualquer outra organização, ou usar o canal que ela me apresenta, e falar, bom, eu gostaria de saber se você tem dados pessoais meus. Essa simples abordagem, ela precisa de uma autenticação. Porque o que ocorre, né? Você vê, por exemplo, que os bancos eles têm feito algo bem semelhante com relação a isso. Ou seja, para você abrir uma conta, você precisa fazer algumas tarefas bem parecidas. Ele faz isso, obviamente, não só para proteger o banco, mas para uma proteção sistêmica de todas as instituições financeiras e do sistema financeiro. Mas quando você faz isso para autenticar uma pessoa, você está protegendo, obviamente, tanto o seu ambiente, para você não informar dados de uma pessoa para outra, mas também você está protegendo a outra pessoa que potencialmente pode ter seus dados fraudados. Então, esse elemento é essencial, né? É uma discussão muito grande que é com relação a como que você faz o atendimento ao direito do titular, autenticando ele. Então, se eu entrei em contato com a escola que eu estudei quando eu era criança e perguntei para ela se ela possui dados pessoais meus, eu fiz a pergunta número 1 lá do direito do titular, ela precisa saber que eu sou eu. Então, esse é um modelo. Agora, voltando a este assunto aqui, o Gabriel mostrou como tomar a decisão. Só que você pode falar o seguinte, nota que o próprio titular pode solicitar revisão. Por outro lado, eu poderia fortalecer essa decisão com uma curadoria humana, ou seja, alguém poderia ver essas informações, o operador fala, olha só, esse aqui é o Gabriel, ele pediu dados pessoais, essa aqui é a selfie dele, o nosso rating de certeza é X, qual a sua visão? E a nossa recomendação é que você concorde. Você concorda ou discorda? Então, ou seja, você coloca mais uma camada de certeza, uma camada de decisão. E isso aí, com certeza, vai ser algo bem comum, né? O doutor Gilberto deu alguns exemplos de decisões que são tomadas simplesmente por algoritmos e que, obviamente, com isso você reduz a velocidade, você coloca mais um elemento. Por outro lado, você tem essa questão da revisão, ou seja, qual é o custo maior, né? É você colocar uma curadoria humana para tomar a decisão, para apoiar a sua decisão, ou você ter a possibilidade de ser contestado naquela decisão. E, obviamente, lá no seu site, né, ele precisa falar, você precisa deixar claro que você toma decisões por algoritmos. Bom, então, aonde que nós vemos, né, essa questão da LGPD com inteligência artificial?
no tratamento das decisões, e isso vai ser cada vez mais comum, porque a decisão poderia não envolver pessoas, né? Poderia ser, por exemplo, eu vou tomar a decisão que eu tenho aqui um sensor do grau de açúcar, se eu boto mais açúcar ou menos açúcar lá na minha máquina para produzir um bolinho, por exemplo. Então, eu tenho aqui, cada 1000 bolinhos que são feitos, eu solto um, coloco num componente químico, ele me diz o grau de açúcar e eu vou ajustando o açúcar lá, ou adoçante, ou qualquer coisa parecida. Então, essa é uma decisão que não necessariamente envolve decisão em cima de pessoas ou um processo, é um processo que usa machine learning, que vai usar inteligência artificial, mas quando você toma decisões em cima de pessoas para qualquer tipo de coisa, usando algoritmos, né, e inteligência artificial, você precisa estar integrado com a LGPD. O próprio DPO, ele precisa, dentro da organização, quais são os casos, quais são os momentos onde ocorre isso aqui. O segundo ponto, né, nós falamos aqui, a questão da autenticação. É óbvio, né, que, por exemplo, eu tenho o meu serviço de banda larga e eu tenho um aplicativo que eu uso periodicamente, eu uso todo mês para fazer a checagem e o pagamento. Então, o meu prestador de serviço de internet de banda larga, ele já sabe que eu sou o Fernando, que eu tenho aquela senha, que eu uso sempre o mesmo celular. Então, ele já me autentica. Caso eu faça um pedido por esse aplicativo que eu uso todo mês, e já uso há alguns anos praticamente todo mês, a própria operadora ela já vai reconhecer que eu sou o Fernando e pode me pedir até mais um nível de acesso. E o outro ponto é com relação à própria gestão da LGPD, que é o correlacionamento. Você pode aplicar algoritmos dentro do seu correlacionamento. Eu sempre digo o seguinte, é que o processo de tratamento da LGPD ele vai ficar cada vez mais complexo. Por quê? Porque cada vez você faz mais perguntas, você busca mais informações. Então, se eu tenho um sistema, eu preciso saber se esse sistema trata dados de criança, preciso saber qual é o sistema operacional que esse sistema está instalado, quem é o fornecedor, quem são os principais usuários e se ele está integrado com AD. Ou seja, são aplicações, são conhecimentos que são completamente distintos e diferentes, mas que estão vinculados a um sistema. Cada vez que eu olhar mais essas informações e eu precisar tomar mais decisões dentro da minha LGPD, e cada vez mais essa decisão vai influenciar o negócio, é necessário que você trate correlacionamento. Então você tem muitos nós, e esses nós têm muitos links, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. O artigo 50, né, ele trata sobre boas práticas e governança. E nós estamos bem convencidos que o caminho da boa prática e da governança, ela está ligado em você gerenciar inventários, tá? Então você tem um inventário que são as pessoas. Quem são as pessoas que são relevantes? Um operador de call center é relevante. Um agente de portaria é relevante para a LGPD. Uma pessoa do RH também é relevante para a LGPD. Então você tem que saber mais ou menos quem são essas pessoas que fazem coleta, uso, tratamento, transmissão e eliminação de dados pessoais. Uma vez que você sabe essas pessoas, você tem que saber quais são as áreas das pessoas. Sabendo quais são as áreas das pessoas, você tem que saber quais são os sistemas e documentos em papel que essas pessoas manipulam que têm dados pessoais. Feito isso, você tem que saber quem são os caras de fora que tratam dados pessoais. O plano de saúde trata, o bilhete de transporte trata, você pode ter um serviço, por exemplo, na Módulo nós temos um sistema de CRM, que a gente faz o correlacionamento, então é necessário que você saiba realmente quem são os agentes que estão do lado de fora. Feito isso, você vai ter que correlacionar tudo isso. Quando você tiver um novo sistema, quando você for criar um novo departamento, for lançar um novo produto, você tem que fazer o Privacy by Design. E o Privacy by Design significa o seguinte, que você vai matricular esse novo sistema, esse novo produto, dentro desse ecossistema de correlacionamentos. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. O primeiro ponto, né, da LGPD é ter um bom inventário. E quando você fala, né, sobre o inventário, sobre o tratamento de dados de um inventário, você está falando quais são os seus sistemas, quem são os responsáveis pelos sistemas. Eu coloquei aqui um dado mais ou menos vazio, mas para a gente poder entender. E nota o seguinte, quais são os atributos que eu tenho que tratar de um sistema? Em primeiro lugar, atributos da LGPD. Você encaminha dados para alguém, você recebe dados de alguém, porque se você recebe, você pode ser classificado como operador. Esse sistema está na lista de sistemas. Hoje a gente estava até conversando com um cliente, ele perguntou, vem cá, vocês vão fazer a análise da LGPD em cima da lista que nós vamos mandar? Eu falei, não, vamos fazer a análise da LGPD em cima dos sistemas que os usuários falam que usam. Porque tem vários sistemas que não estão na lista da TI. Por exemplo, até hoje, nós fizemos já diversos projetos, eu nunca vi uma lista de TI que tivesse o sistema de cartão-refeição, que ele pode não ser crítico, né? Nós aprendemos a governança de TI em cima da qualidade, né, e da disponibilidade e da segurança dos sistemas providos pela TI.
Só que o sistema do cartão-refeição ele é importante para a LGPD, ele trata dados pessoais, ele tem um operador do outro lado, ele circula dados, inclusive, por e-mail, e dentro deste processo todo, você ainda tem, possivelmente, dados de adolescentes, dados sensíveis e assim por diante. Então, você precisa ter todos esses elementos e você também precisa, o próprio usuário, quem é que disse se você tem classificações de operador ou não? Uma confusão que tem muito, né, é se eu sou controlador ou sou operador. Essa confusão aí acontece bastante. A própria organização ela pode ter funções de controladores e de operadores. Então, eu posso mandar dados, né, para o lado de fora para várias pessoas. Então, quando eu vou classificar o sistema para LGPD, uma das coisas é isso. Quais são os elementos relevantes que eu preciso tratar? Esse sistema faz transferência internacional e assim por diante. Eu preciso classificar a base legal, eu preciso dizer se demanda anonimização esse sistema, eu preciso tratar qual é o volume de dados desse sistema, se ele está em produção, esse é outro ponto importante, que às vezes eu tenho um sistema que está em produção, a outra, ele está em produção em fim de vida. O outro sistema, ele não está em produção, ele está desligado, mas eu uso ele para consulta histórica. Outro sistema está em desenvolvimento e vai entrar em produção. Tudo isso aqui é um conjunto de dados. Olha só quantos dados. Ele está integrado com AD, ele faz múltipla autenticação, ele tem backup, ele tem log. Tudo isso aí é para um sistema. Então você vê com a empresa, né, ela descobre que ela tem 100, 200, 300, 500 sistemas muitas vezes. Quando eu falo que a empresa descobre, é porque descobre mesmo, tá? Porque você pergunta para o usuário e tem vários sistemas que a TI realmente não acompanha aquele uso. Nós temos até conversado bastante com áreas de governança de TI para que elas mudem um pouco o paradigma, ao invés dos sistemas vidos pela TI, que sejam os sistemas utilizados pelo usuário. Então, isso aqui é uma base para a inteligência artificial, ou seja, para que você possa tomar as suas decisões e aplicar algoritmos dentro desse modelo. Então, aqui um exemplo, né? Peguei aqui um exemplo aqui. O artigo 14, ele fala sobre dados de criança e adolescente, né? Quem estudou a lei sabe que ele fala lá no caput, né? No texto do artigo 14 de criança e adolescente, mas nos parágrafos logo abaixo, ele fala só de criança. Então, você tem que saber quais são as áreas que tratam dados de criança e quais são as áreas que tratam dados de adolescente. Então, eu peguei aqui essa área aqui, ó. Eu perguntei, você trata dados de criança? Sim. Com quais sistemas? Com Proteus e com Sul América. Olha que coisa interessante, hein? O Proteus é um sistema on-premise, ele está instalado com um servidor dentro da organização, e Sul América é um site que está do lado de fora. O Proteus está integrado com AD, o Sul América não. Tem uma senha e não tem dupla não sei se tem, mas suponho que não tenha dupla autenticação. Então, esses aqui tratam dados de criança. Pagamento, registro, cadastro de... eu não sei, por exemplo, aqui também, até vou perguntar hoje aqui, se o E-Social não entraria aqui, o E-Social acho que também pega dados de crianças e assim por diante. E aí o outro, olha, tem muito mais sistema que tratam dados de criança e adolescente. Então, esse tipo de separação de dados, ele é bem importante. Só uma coisa, hein, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Coloca no chat aí que a gente responde no final, na troca de dados. Então, mesmo um artigo falando de criança e adolescente, você pode separar, porque as exigências para dados de criança são muito maiores do que o de adolescente. E olha quantos sistemas aqui você trata dados pessoal e adolescente. Até o bilhete único. Ah, por que o bilhete único? Porque tem menor aprendiz. Então, você pode fazer esse tipo de classificação. Aí vem um outro ponto, que tipo de dados pessoais que a sua área utiliza. Olha só quantos dados... Eu parou aqui na letra D, tá? Isso aqui são alguns tipos de dados pessoais. Quando você vai fazer uma análise, você vai fazer um cruzamento e avaliar, inclusive, o uso de dados sensíveis, você precisa saber isso. Se o seu sistema, se a sua área ou se o seu fornecedor, quais são os tipos de dados que ele usa. E, obviamente, você vai fazer um correlacionamento, né? Eu vou, por exemplo, falar o seguinte. Quem é que trata dados de advertência e medidas disciplinares? Então, você vai saber todos os sistemas, todos os dados e pode tomar uma decisão em cima daquilo ali. Isso vai se tornar cada vez mais comum. Quanto melhor for a base que você tiver, melhor vão ser os algoritmos que você pode aplicar aqui dentro. Bom, e aí vem o outro lado, né, que é o processo automatizado da LGPD. Quais são as integrações que você precisa fazer? Porque um sistema de LGPD ele não vai trabalhar sozinho. Você precisa fazer integrações com alguns sistemas seus, com coleta de dados, com o modelo de cadastro único. Por exemplo, tem empresa que está decidindo o seguinte, eu vou ter um cadastro aqui para atender a LGPD, que é o cadastro de todos os titulares que existem cadastrados
e aonde que existem dados daqueles titulares, porque, inclusive, você tem que considerar, né, dado em papel, dado em planilha, e assim por diante, então existe essa possibilidade. O call center e o atendimento, né, ouvidorias, por exemplo, autenticação, gestão de incidentes, não é a gestão de incidentes de TI que a gente está falando, estamos falando de gestão de incidentes de LGPD, que pode estar integrada com a gestão de incidentes de TI, e você pode ter uma tagzinha lá na gestão de incidentes de TI para poder trazer o dado. Geração de relatórios automáticos, uma coisa que está ficando cada vez mais comum, né, as áreas de controle, gestão de riscos, compliance, controles internos, auditoria, então, checagem PD, e muitas vezes você precisa fazer integração, itens de verificação de controles internos, operações de log, ou seja, várias integrações possíveis, né? Como o Gabriel falou, com alguns clientes nossos, nós estamos integrando o sistema de call center e vários outros sistemas dentro desse ambiente. Bom, e aí vem o correlacionamento, né? Ou seja, o modelo de grafo, né, ele é uma das bases para você fazer machine learning, né, aprendizado de máquina. Então, nós temos esse correlacionamento. Nesse caso aqui, ó, o que está em verde são os assuntos da lei, ó, tem aqui, ó, criança e adolescente, dados sensíveis. O que está em azul são as áreas. O que está em amarelo são os sistemas, ó, Photoshop, Canvas, o Internet Bank do Itaú, o Licitações E, o sistema da RAIS, do CAGED, social. E em vermelho estão os fornecedores, né? Então, a gente tem diversos elementos aqui, ó, são diversos elementos que estão integrados aqui dentro desse ambiente, ó, Facebook, Instagram e assim por diante. A gente tem diversos elementos que são integrados e às vezes a gente mostra esse tipo de visão para os clientes nossos e ele fala, pô, mas isso aí é complicado. Bom, é complicado, mas é o seu problema. O seu desafio é esse, gestão de diversos inventários e correlacionamento. Então, a tendência realmente que a gente entende é que quando nós pudermos enxergar a LGPD dessa forma, e nós temos feito algumas entregas que é exatamente nesse formato aqui, você consegue começar a pensar em aplicar filtro dentro de uma visão dessa, em aplicar modelos de inteligência artificial, de saber caminho, de fazer otimização. Eu quero saber aqui o assunto filmagem de câmera e gravação de voz e vídeo. Então, nós temos essas visões, né, que permitem que você aplique, inclusive, algoritmos dentro desse modelo. Então, essencialmente, é isso, né, completando aí o que o Gabriel e o Dr. Gilberto falaram. Nós estamos à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta. Se vocês quiserem mais informações, ó, tem um formuláriozinho, você pode ou entrar nesse bit.ly aí, ou a Isabela vai colocar aí no chat esse link. Vocês podem ou entrar no bit.ly, ou podem apontar o seu celular, a câmera do celular para esse caminho, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui. Acaba que a gente fala muito assunto diferente, todo mundo fala rápido aqui nesse time, e isso aí assusta as perguntas. Eu pedi se o Gabriel e o Dr. Gilberto puderem ligar a câmera, por favor, só para a gente trocar uma ideia aqui no finalzinho do nosso tempo. Doutor Gilberto, falou sobre essa questão de decisões por algoritmo. Isso é um segmento que está crescendo muito, né? Ou seja, cada vez mais nós somos submetidos a algoritmos e sistema de inteligência artificial. Da mesma forma que está crescendo a regulamentação em cima disso, né? Não só em termos de leis, como regras internacionais, né? Eu vi que eu pedi uma pizza outro dia e vi que o sistema do pedido de pizza é um sistema internacional. Eu entendo que a mesma interface, vou falar de quem é, o da Domino's, né? Se você for pedir pizza da Domino's, olha ali que parece ser um sistema internacional. Tanto que ele tem, a usabilidade dele nem é muito boa, mas ele me parece que ele tem essa decisão. Como é que compartilha esse tipo de coisa, por exemplo? Ou seja, a gente tem um sistema que precisa atender a diferentes segmentos ou a diferentes países, né? E eles vão aplicar determinado tipo de decisão. Ou seja, se ele souber que eu sempre peço com muito molho de tomate, em algum momento ele pode me recomendar, por exemplo, que eu peça molho de tomate. Isso é um exemplo, né, que poderia ter dentro desse processo. Como é que compartilha esse monte de legislações em diversos países? Fernando, a pergunta é excelente e esses estudos, assim, eu mostrei aquele da Alemanha, eles estão se disseminando e estão gerando uma certa lógica para ser aplicada em todo o país, né? A lógica da criticidade ou da severidade da aplicação é um dos ingredientes principais.
Então, se eu estiver lidando com uma aplicação assim, que seja mais específica, assim, eu tenho que ter uma base e ter essa integração que você mostrou tão bem ali, integração com inventário e tudo mais, que é local, que é customizada, para eu não estar tomando decisões baseadas em culturas, em padrões comportamentais que não são daquele lugar e, portanto, não tem a ver, né? Eu achei muito interessante também o que o Gabriel mostrou, porque muitas decisões são erradas, né, decisões automatizadas, pela falha na autenticação. E o Gabriel mostrou que a autenticação que é feita não exclusivamente em reconhecimento facial é muito mais segura. E aquilo que ele mostrou de slide de show me, don't tell me, ajudaria muito a atender a LGPD, porque é uma explicação muito clara, né, de quais são os meandros, né, do algoritmo e tudo mais do sistema, exatamente aquilo que a LGPD pede. É. E, Fernando, você teve um ponto ali que foi sobre curadoria humana, né? O GDPR, quando ele fala do direito de revisão, ele diz que a revisão tem que ser por pessoa, tem que ser por pessoa humana. Aqui na LGPD, no processo no Congresso, no processo legislativo, cortaram esse item de curadoria humana no processo de revisão. Então ficou uma dúvida, porque o início do artigo, o caput, fala de direito de revisão, mas o parágrafo primeiro fala só de explicação. Então hoje existe uma dúvida sobre se você tem que rever, submeter a uma curadoria humana, para não simplesmente botar o mesmo algoritmo que vai levar ao mesmo resultado, ou se basta você explicar. E a tendência é que se aplique a interpretação que é a dominante no mundo, que é a de curadoria humana. Então tem que estar atento a esse aspecto também. Tá ótimo. Agora, entendo que o DPO precisa saber de tudo isso, né? Ele precisa saber que existem sistemas e existem decisões tomadas em cima de algoritmos baseados em pessoas. Acho que essa é uma das funções do DPO, né? Exatamente. Não basta repetir um processo mecanicamente sem ter uma crítica, e o DPO é o maestro dessa orquestra, é quem aciona, quem vai fazer aquela revisão daquele processo, daquele inventário, daquela base de conhecimento, para poder gerar uma crítica em relação à decisão anterior automatizada. Sim. Gabriel, você falou aí sobre o sistema, né, que faz o reconhecimento facial, faz o reconhecimento por identidade, que é essencial para que você faça a autenticação, né? Tirando ali o exemplo que eu te falei, por exemplo, você pega o banco, meu banco já me conhece, eu já tenho token, já tenho contrassenha, já tenho um monte de coisa, se eu pedir alguma coisa por aquela interface, ele pode até pedir para eu tirar uma selfie, mas ele já tem uma certeza, um percentual de certeza grande. Como é que é essa questão? Você está até de relógio combinando com a camisa aí para a live? Então, essa questão da curadoria em termos de interface, né? Ou seja, você recebe um monte de dados, roda ali inteligência artificial, algoritmos e tudo mais, ele recomenda uma sugestão, como é que a pessoa toma a decisão? Liga o seu microfone, por favor, Gabriel. Como é que a pessoa toma a decisão em cima disso ou complementa a decisão? E, segundo ponto, como que tudo isso é registrado para bases históricas, né? Para depois, se for contestado? Sim, então, como eu falei, né, o algoritmo, a gente utiliza lá essas ferramentas de reconhecimento facial, e aí, basicamente, dentro da interface do LGPD Hub, tem aquela tela que eu mostrei, que você consegue ir vendo pessoa por pessoa, e qual foi a lógica acontecida ali. Então, até quando você comentou da pessoa pedir revisão, etc., dá para entender ali exatamente se teve algum erro do robô, alguma coisa, em que momento exatamente que não deu match da pessoa por algum motivo específico, né? E essa base toda que a gente guarda, a gente guarda toda ela de acordo também com as anonimização dos dados, lá na Microsoft, com um banco de dados seguro também. Ok. Então, e a interface da decisão da curadoria humana é uma interface simples, é uma app, aparece a tela, a pessoa precisa se logar também? A pessoa é autenticado, né? Ele tem um acesso, inclusive, por dentro do Risk Manager também, mas ele a princípio é integrado com AD, e a pessoa é super simples, como eu mostrei lá naquela tela, é uma lista de pessoas,
e mostra aqui a árvore de decisão do cálculo. Aparece também como que foi calculado para chegar naquele rating, né? Não aparece só o rating falando 90%. Ele pode ter 90% baseado numa boa selfie, ou numa boa voz, ou numa boa imagem de documento. Né? Vai mostrando, esse documento é dessa pessoa, mas os dados dela não são os mesmos dados desse dado aqui. Então, aqui já não foi. Não. É os mesmos dados, mas o cara que está dentro do documento não é o mesmo cara que está na CNH lá. Então, ele avisa exatamente qual foi o momento que foi o problema, entendeu? Tá ótimo. Bom, pessoal, então é isso. Nós estamos à disposição de vocês. Se vocês quiserem mais informações, uma demonstração desse tipo de tecnologia, entendemos que cada vez mais nós vamos ter aplicação, né, de algoritmos de inteligência artificial, não na LGPD, mas no tratamento de dados pessoais. Ou seja, existem algumas organizações que são focadas, elas dependem, esses aplicativos, por exemplo, de pedido de comida, o negócio dele está baseado em tratamento de dados pessoais. Você pega um plano de saúde, o negócio dele está baseado em tratamento de dados pessoais. E cada vez mais os negócios como um todo, né? Por exemplo, tem um cliente nosso que é uma indústria que ele achava que ele não tinha tratamento de dados pessoais, que ele produz o produto e entrega. Só que ele faz o suporte. Depois que entrega esse produto, ele tem um call center de atendimento que trata dados pessoais pra caramba. Acho que todos nós aqui devemos ter produtos desse nosso cliente. Então, você acaba fazendo algumas descobertas. Eu acho que as descobertas da LGPD são interessantes também, tá? A TI descobre os sistemas que são utilizados pelos usuários, você começa a descobrir aonde que estão os processos de decisão automatizada, que às vezes você nem sabia, e muitas vezes são sistemas que estão do lado de fora e não tem nenhum conhecimento, e o DPO precisa ir atrás desse tratamento de dados. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Vocês podem nos mandar as perguntas. Eu vou passar para o Dr. Gilberto para palavras finais, passar para o Gabriel. Aí, Gabriel, você encerra, por favor, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Um bom almoço para todo mundo. Saúde a todos. Vou passar para o Dr. Gilberto. Obrigado pela atenção de todos e eu sublinho, destaco isso que o Fernando está dizendo, a aplicação dos algoritmos, assim, em massa, né? E eu acho que o coração hoje da aplicação da LGPD, a principal preocupação são os algoritmos realmente. Muito obrigado a todos. Queria agradecer também a todos pelo tempo, disponibilidade de estar aqui e também reforçar essa questão de como os robôs e as inteligências artificiais vão conseguir ajudar bastante na implementação da LGPD. Muito obrigado.